E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá. Hoje é o terceiro dia do desafio 30 dias tape reading, né? Que, como eu expliquei no primeiro post, foi o desafio que eu criei para esse primeiro projeto que eu quero tirar do papel em 2024, que é conseguir operar no mercado financeiro, né? Que eu já venho estudando desde 2017, né? Mas nunca consegui me dedicar como deveria, né? Que é aquela constância, né? Por conta do trabalho, dos projetos, outras coisas para fazer. Sempre em um dado momento tinha que parar e aí quando voltava a coisa não evoluía da mesma forma e sempre acabava dando uma pausa muito longa, né? Mas nunca desisti, sempre quis conseguir operar no mercado financeiro. E dessa vez eu tive essa ideia, né? Porque eu já vi várias pessoas falando que quando você compartilha, né, alguma coisa que você quer fazer com outras pessoas, internamente você cria um compromisso maior consigo mesmo, como uma forma de não se decepcionar e não decepcionar as pessoas, né? De simplesmente desistir. E aí parte disso é a ideia de poder compartilhar um pouco com vocês aquilo que eu estou estudando, né? Para quem não conhece, poder conhecer um pouco. Quem já conhece, se eu falar alguma coisa errada, poder me ajudar também, poder falar, não, olha, isso está errado, ou você está estudando de forma errada, ou tem uma coisa melhor para você estudar, e poder trocar ideias, né? E poder gerar esse conhecimento, né? Distribuir um pouco e gerar esse conhecimento para mim, que é a ideia do projeto, né? E nesses dois primeiros dias eu postei sobre os assuntos, né, sobre os módulos que eu estava estudando do curso que eu estou fazendo, né, que eu ainda vou gravar um vídeo, vou fazer um post falando de qual curso, né, que eu tô seguindo, né, do Leone Hidalgo, e aí mais especificamente eu vou falar, porque quem tiver interesse com relação ao curso vai poder conhecer, né, mas vamos lá. Então, no primeiro dia foi um estudo básico, né? Porque foi configuração, fala um pouco sobre o mercado financeiro em relação ao dólar, porque existe o contrato de dólar cheio e o contrato de dólar mini, né? Então, começando por aí, o que é essa questão do tape reading e do mercado financeiro? Então, o mercado financeiro, a grande maioria já conhece, né? Que é onde são negociados todos os papéis das ações, moedas e etc. Aí existem várias formas de fazer essas negociações, né? Existe o Forex, que é um mercado para moedas, existe a B3, que é a nossa bolsa de valores, existe a BMF, né, que faz parte da B3, que é a parte das ações, e assim por diante. Então, que é o que engloba todo o mercado financeiro. Um detalhe, eu vou explicar as coisas de uma forma de quem está aprendendo, né, porque eu não estou dando curso para ninguém, eu estou tentando absorver e aí, à medida que eu for também aprendendo mais, eu vou conseguindo explicar melhor, né? E se alguém tiver alguma dúvida de algo que queira aprofundar, que eu possa ajudar, até para eu também aprender, pode falar comigo e a gente tenta sanar qualquer dúvida que tiver, tá bom? Mas beleza. Então, falamos aí o mercado financeiro, onde se negocia tudo, né? Uma das coisas que se negocia, que é o índice futuro, que é o índice Bovespa, que as pessoas falam, que é um conjunto de ações, né, das maiores ações que tem na bolsa, e que a relação de valor entre elas gera um índice, né, que determina se o índice das ações está subindo ou descendo, que é o famoso, tinha, né, eu não sei se ainda tem hoje no Jornal Nacional que falava, né, o Ibovespa fechou em 130 mil pontos, 120 mil pontos, né, esse é a parte do índice. Esse que está rodando aqui atrás é o dólar, né, então aqui é onde se negocia para compra e venda de dólar. Então os bancos, como os bancos conseguem dólar para poder fazer o câmbio e transacionar o dólar, compra e venda de dólar. Ele vai buscar o dólar no mercado financeiro. E como ele não sabe exatamente o quanto vai custar o dólar no futuro, que isso é que a gente chama de mercado futuro, então ele faz essas negociações para tentar chegar a um valor que o mercado acha justo para o dólar atual. Mas é um contrato futuro, então é como se ele estivesse tentando trazer para o presente um valor de um ativo
que neste caso é o dólar, do quanto ele vai estar no futuro. Essa é a forma que eu entendo o mercado futuro, né? E então aqui o pessoal vem, os grandes bancos, as grandes corretoras e os CPFs, né, as pessoas físicas que operam na bolsa, eles vêm para poder comprar e vender dólar, né? Uma primeira coisa interessante do mercado financeiro é que inclusive até antes disso daqui, mas eu acho bem interessante porque eu levei um tempo para assimilar isso, né, no início, que tudo que rola dentro do mercado financeiro é simplesmente se alguém quer comprar e alguém quer vender. Aí sai negócio. Não existe a questão de, por exemplo, variação do preço. Então, a gente falando de dólar, à medida que se vai comprando o dólar vai ficando mais caro. À medida que se vai vendendo mais dólar do que comprando, ele vai ficando mais barato, né? Aí a relação entre o compra e venda, se as pessoas estão achando que está caro ou barato, e aí elas vão só querendo pagar mais barato, ou estão querendo ir comprar mais barato, ou estão querendo vender mais caro, e assim por diante. Então, todo movimento que existe no mercado financeiro, ele depende de ter uma pessoa que quer comprar e uma pessoa que quer vender. E por que eu digo isso? E por que às vezes é difícil no início assimilar isso? Porque às vezes você acha que o preço do dólar está caro. Então ele está lá a R$ 5 no mercado financeiro, que é basicamente da onde sai a taxa do valor do dólar. Lógico que toda vez que você vai para o câmbio, existe a taxa da corretora, existe a taxa de câmbio, aí, mas falando a grosso modo. No mercado o dólar está sendo negociado a R$ 5. Só que você que quer negociar o dólar, você está e é leigo, mais leigo, né? Ainda não é profissional na área. Você fala assim, pô, mas o dólar a R$ 5 eu estou achando caro. Eu gostaria de trabalhar com ele a 4,80. Beleza. Só que você vê que o mercado está subindo. O mercado está indo para 5,10, 5,20. Você fala, pô, tá ficando mais caro. Como é que eles estão conseguindo levar o preço lá? Porque alguém está comprando o dólar achando que R$ 5 ainda é um valor dentro de toda a estratégia, né? Porque aí envolve muitas coisas. Mas falando da forma mais simples, a pessoa acha que ainda os R$ 5 está barato. Que ela tem margem para pagar 5,10, 5,20, porque ela acha que ele vai mais acima, então ela acha que vai chegar, exemplo, aos R$ 6, R$ 7 e ela vai conseguir vender lá em cima. Então ela fala, não tem problema, vou pagar R$ 5, vou pagar 5,10, vou pagar 5,20, vou pagar até 5,50 porque eu sei que o dólar vai chegar a 7, não sei, daí de novo, é dentro da estratégia do que das expectativas e o estudo, aí envolve muitas coisas. Mas ela fala, eu acho que vai chegar a 7,50. Então, ok, porque se eu paguei até 5,50 $1 e vou vender ele a 7,50, eu ganhei 2 em cima, né? A grosso modo, se eu tivesse com o dinheiro, o dólar em si comprado, né? Porque aqui, como são contratos, são os papéis, não é o dinheiro em si. Mas esse contrato ele vai dar direito às empresas poderem exercer o direito de ter os dólares. Aí já é um outro assunto. Vamos com calma. Porque eu vou lembrando, eu vou começar a abrir muitas pontas e não vou fechar todas, né? Não vou fechar a grande maioria delas. Mas isso é uma coisa interessante. Ou seja, se você acha que está caro, mas ele continua ficando cada vez mais caro, significa que tem alguém que por algum motivo, que pode ser até um motivo errado, e ela perca dinheiro, né? Ela acha que está um valor justo para ela pagar ainda. E aí o valor vai aumentando, porque tem gente que fala, pô, eu acho que já está um valor bom, né? Sei lá, eu comprei eu comprei a R$ 4, já está a 5, e eu tô vendo que o pessoal tá querendo comprar, e eu falo, então tudo bem, então eu vou vender a 5, porque eu comprei a 4, te vendo a 5, ganhei 1 ali em cima. E quem tá comprando a 5, ele acha que vai mais para cima, para poder vender mais caro, e aí ele também ganhar. Então, é assim que funciona o mercado. Isso em qualquer tipo de ativo. Só sai negócio quando um quer comprar e o outro quer vender. Beleza?
Então, essa é a primeira coisa. Então, viu o mercado subir, viu o mercado descer, tem pessoas nas duas pontas. Alguém quis comprar e alguém quis vender para aquele negócio sair. Legal. Então, do primeiro dia foi basicamente falar um pouco sobre o dólar. Como eu disse, são contratos, então existe uma nomenclatura, né? Existe, para cada mês tem uma letra de contrato, né? Que começa em F. Aí eu não vou lembrar de cabeça os códigos, mas na corretora sempre vai aparecer. Então, por exemplo, o G é o fevereiro, como nós estamos em janeiro e é contrato futuro, então a gente está negociando hoje, em janeiro, o contrato de fevereiro, que fecha em fevereiro. Aí em fevereiro a gente começa a negociar o de março e assim por diante, até dezembro. Então tem uma letra que define o mês de cada contrato e ele vai mudando, e na própria corretora, nas ferramentas, né, nas plataformas, ele já vai te avisando quando vai acabar o contrato para alterar, ele já dá a opção de você alterar automático. Aí, isso é mais para quem não opera o day trade, né? Que aí eu já vou explicar o que é o day trade, que é quando você faz a operação no mesmo dia. Então, day trade, você compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra no mesmo dia. Então, você não deixa a operação virar, então não fecha o pregão. Que aí esse tipo de operação é o swing trade, que é quando você compra num dia e aí dali a X dias você vai lá e vende, ou vice-versa. Você acha que vai baixar, você vende, e dali a alguns dias você recompra. Então esse é o swing trade, e o foco do meu estudo aqui é para operar no day trade, que aí é a operação no mesmo, que você só faz dentro do mesmo dia. Você não deixa nenhuma operação em aberto quando o mercado fecha, né? O mercado de futuros ele abre às 9 da manhã e fecha por volta de 15 para 6, 6 horas, depende do mercado. Em teoria, antes das 6 ele já fechou, mas aí tem leilão também. E hoje, por exemplo, era 6 horas, eu achei que já tinha fechado. Eu sempre no final do pregão gosto de abrir para dar uma olhada como é que ficou o dia, né? Como é que terminou, eu tendo operado ou não, né? Eu não estou operando por conta dos estudos, né? Mas eu gosto de olhar, e 6 horas ainda estava aberto, ainda estava rolando ainda algumas operações, ainda estava em aberto, né? Possivelmente em leilão ou alguma coisa do tipo, tá? Então, day trade é isso, é você comprar e vender, ou vender e comprar no mesmo dia. Swing trade pode levar vários dias. Eu falei com relação ao day trade que você pode vender e comprar. O que acontece? O AB3, a maioria, eu acho que dos mercados tem essa possibilidade. A maioria dos que operam com ativos futuros, tá? Mas, ou o Forex também, né, que é moeda, você também consegue fazer isso. Que é o quê? Eu não tenho o dólar, o contrato do dólar para vender. Mas a corretora deixa eu vender, como se eu tivesse. Porque o que acontece? Internamente, é como se eu tivesse alugado um contrato de dólar. Então eu aluguei de uma pessoa que tem o contrato de dólar, eu vendi aquele contrato, se der prejuízo, eu vou tomar o prejuízo e simplesmente devolve o contrato para a pessoa, né? Vai devolver para a pessoa o contrato. De qualquer forma, quem está emprestando, né? Alugando na verdade, quem está alugando esse contrato, ele não perde, nunca perde. Mas se a minha operação dá certo, uma porcentagem dela vai ser cobrado para ir para a pessoa que emprestou, que me alugou o contrato dela para eu poder vender, né? Que é o que o pessoal chama de entrar vendido, significa, ou a descoberto, que descoberta é porque você não tem aquele contrato. Então eu não tenho um contrato de dólar para vender, mas alguém consegue me alugar por uma taxa esse contrato, e aí é automático, eu posso chegar simplesmente na plataforma, vender como se eu tivesse, quando eu recomprar, a diferença do ganho, eu vou pegar a minha parte e dali sai uma taxa para a pessoa que me alugou. Automaticamente para ela vai entrar lá. Eu não sei como é que faz para alugar, porque eu não tenho nunca comprei
o contrato e sinceramente nunca pesquisei com relação a, pô, eu posso comprar um contrato, ter ele e botar para alugar? Eu ainda não busquei isso. Mas é mais ou menos dessa forma que acontece. Então, o importante é, você consegue vender o dólar ou o índice, o contrato de índice, né, porque são contratos, você consegue vender o contrato sem ter, porque você consegue vender a descoberto, porque você está alugando de alguém a uma taxa que você vai pagar. Ah, eu fiz a operação e deu negativo, eu perdi dinheiro. Ok, você vai perder um pouquinho mais, porque a taxa do empréstimo você vai ter que pagar, de qualquer forma. Que é o que eu falei, a pessoa que está fazendo esse aluguel do papel dela, ela não perde. Fala, ó, tá aqui, você pode vender. Se você ganhar, você leva o seu lucro e me dá uma parte. Se você perder, você só me paga a minha taxa porque você usou o meu contrato para poder vender, né? Mas é isso. Então, o lance de que também é uma coisa que no início para mim eu levei um tempinho para entender, né? Porque o pessoal falava, não, mas vai vender? Eu falo, mas eu não tenho, eu vou vender o quê se eu não tenho, né? Mas não, é dessa forma que acontece. Legal. O que mais que rolou no primeiro dia? Existem várias formas de se operar no mercado financeiro, falando já das operações efetivamente, de compra e venda. E das análises, principalmente, né? Das análises que se faz para decidir quando comprar ou quando vender. E uma forma é essa que está na tela, né? Que também pode ser montado de outras formas. Essa tela foi montada baseado no que o professor passou no curso, né? Que é uma coisa que eu vou depois fazer um vídeo específico para cada um, né? Então, cada área dessa daqui, eu vou fazer um vídeo explicando um pouco. Ah, aqui é o book de ofertas, né? Perdão. Aqui é o Superdom, que é onde você faz as operações, onde você vê o preço, onde que está o preço, né? Qual é o preço atual, e você consegue definir onde você quer comprar ou vender e fazer as entradas e saídas. Ah, tem aqui o book de ofertas, aqui sim, que é onde as corretoras e os bancos deixam as operações lá falando, olha, se chegar em tal ponto, em tal valor, eu quero vender, se o preço chegar em tal valor, eu quero comprar. Então, vem aqui e assim por diante. Não vou explicar todos porque nem dá para ver direito, só estou deixando rolando um replay aqui porque o mercado está fechado, mas é só para contextualizar, né? E depois eu vou falar de cada um deles, tá? E aí, o meu setup, né, para poder operar, está montado desse jeito, baseado no que eu aprendi com o professor. E tem outras formas. Mas esses blocos, né, de ferramentas, né, eles são essenciais para você conseguir fazer a leitura do tape read, né? Grande parte delas é que define que você vai fazer a sua análise por tape read. E você também pode fazer por análise técnica e análise gráfica. Análise gráfica é porque você usa o gráfico. Dá para ver aqui no cantinho tem um gráfico. Depois eu vou mostrar também o gráfico, porque tem coisas que a gente usa em cima do gráfico, mas que não é... O gráfico em si não é o tape read. Ele só é uma ferramenta extra que o meu professor e entre outros, né, gostam de usar para definir algumas outras coisas, né, algumas outras variáveis que você consegue avaliar para poder decidir se você vai fazer a operação ou não, tá? Aí eu vou explicar cada um, né, que foi o segundo dia do meu estudo. Então talvez a partir de amanhã eu já comece a gravar. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo de uma vez ou se eu vou fazendo um por um, ou bloco, um, dois juntos, né? Porque tem coisas que são um pouco mais relacionadas. Então você fala, normalmente quando eu tô olhando esse aqui, eu tô olhando esse junto, e aí junto com isso eu tô olhando esse outro de baixo, junto com o outro, então talvez eu faça essa divisão, talvez não um específico por dia, mas um, dois, três, né? Também para não ficar um monte de vídeo aí. Mas tentando explicar toda a ideia de como funciona, porque olhando assim parece que quando eu olhei uma tela dessa a primeira vez, né, do meu professor, eu falei, cara, esquece, eu não faço nem ideia do que é isso aí, tudo pra mim é maluquice. Mas depois que a gente começa a entender, começa a ver e começa a treinar o olho para enxergar as informações que você precisa, no final das contas, o mercado financeiro é simplesmente alguém quer comprar porque acha que está barato e alguém quer vender porque acha que está caro.
e quer comprar mais barato, e o outro quer comprar porque acha que está barato, porque ele quer vender mais caro. O mercado financeiro, no final das contas, é só isso, né? O resultado final de tudo é isso, tá? Então tá bom. Então, tá falando do lance da análise técnica. Análise técnica, existem vários autores com várias formas de análise. Existe o Price Action, que é uma análise que eu até fiz um curso uma vez, eu operava no índice, né? Eu comecei a operar no índice com o Price Action, que é uma técnica que você analisa basicamente o movimento do preço, e aí baseado no movimento do preço, você vai tentar determinar, né, por estatística de estudos que foram feitos, né, pelo pessoal que criou o Price Action, né, o Price Action, para você tentar determinar quais são os possíveis, quais as probabilidades dos possíveis movimentos que vão ocorrer no mercado. Então, se o mercado está subindo, aí você começa a ter a probabilidade dentro daquele contexto de se ele vai continuar subindo ou se ele não consegue passar daquele ponto e vai reverter. Ou seja, está ficando caro, mas vai chegar no ponto, ó, já está caro demais, vai começar a ficar mais barato. Então, todos os tipos de análise é para entender isso. Se a pessoa, em cima da análise, vai achar que está caro ou se ela vai achar que está barato para comprar ou vender, né, e montar a estratégia dela. Análise técnica é baseado no preço, por exemplo, no gráfico, tem análise gráfica, você vê pelo gráfico, tem os fundamentalistas, que aí é mais relacionado a papéis de ações entre commodities, né? Porque no mercado você também negocia leite, açúcar, negocia milho, soja, petróleo, ouro, tudo isso tem gente comprando e vendendo dentro do mercado financeiro, que é onde vai se regulando, né, parte, né, imagino, né, porque eu não conheço o todo, mas é parte daquilo que vai gerando o que é o preço daquele ativo, né, para o mercado como um todo. Que mais? Que mais? O tape reading. O que é a ideia do tape reading? Que é também uma estratégia de leitura do mercado para você poder fazer as suas operações. E o que ela se diferencia das outras análises, dos outros tipos de análise. E que para mim foi uma coisa que eu achei muito legal, né? Que foi o que mais me atraiu para vir para esse mundo do tape reading. Porque eu fiquei muito tempo olhando só gráfico e toda vez que falava, até o próprio professor do curso, que é meu amigo, ele falava do tape reading e tal, eu olhava isso tudo aqui, aí eu falava, cara, não dá, isso para mim é maluquice. Mas até que um dia eu resolvi olhar para entender, até para conhecer, não necessariamente para começar a trabalhar com isso, né, ou mexer com isso, mas para entender as diferenças, né, a gente tem que buscar. Eu já estava num ponto falando, não, tudo bem, agora eu já quero começar a olhar outras coisas. E aí foi o que ele começou a me explicar, eu comecei a pesquisar e comecei a entender. O tape reading, a ideia dele, por que é tape reading? É porque era uma leitura, antes o mercado, né, desde o início, era na boleta, era no papel, e as negociações eram feitas e elas iam sendo entregues, né, para um controle central, vamos dizer assim, e aquilo depois ia para uma fita sequencial para você saber, quanto comprou, quanto foi o valor, e aí você ia sabendo qual era o último preço para saber como é que ia a negociação. Então estava em valor X, foi para tal, e assim por diante. Era a forma que você tinha o fluxo das compras e vendas. E aí por isso que se chama tape reading, foi baseado nisso. E a grande ideia que me chamou muita atenção no tape reading é que o tape reading a análise, vamos até voltar um pouco. Primeiro, a análise técnica, análise gráfica, você olha o passado para tentar determinar probabilidades daquilo que vai acontecer no futuro, né? Não é bola de cristal. Mas, baseado nos estudos de anos e anos e anos e anos para trás, foram determinadas probabilidades em cima de movimentos que o mercado faz, porque o mercado é cíclico, porque o preço das coisas só pode subir e descer. E isso sempre acontece em ciclos. Então, às vezes, ele tem um ciclo que ele sobe, que aí é uma tendência de alta, ou seja, o preço está em tendência de ficar mais caro. Tem a tendência de baixa, o mercado está querendo que o valor fique mais baixo, porque está todo mundo achando que tá caro, então quem tem e comprou a um valor mais baixo está vendendo,
E, assim, e quem está achando que vai ficar mais caro, por mais que não seja agora, ele está comprando porque para ele aquele valor dali para baixo ele vai comprando porque ele acha que vai ultrapassar aquele valor depois e assim por diante. Só que a leitura do tape reading, ela não é para você analisar o passado, para você tentar determinar uma probabilidade para o futuro. Ela é a leitura do que está acontecendo agora. Ela é, por isso que fala que é o fluxo. Você está vendo o que está acontecendo agora. Quem está comprando, quanto está comprando, quem está vendendo, quanto está vendendo, quem está ganhando, quem está perdendo, né? Porque você tem aqui um ranking de corretoras, por exemplo. E aqui determina quais corretoras e bancos, quanto que ela tá, quantos contratos ela comprou e qual é o valor médio desses contratos. À medida de todos os pontos em que ela comprou, gera um valor médio. Ah, se ela comprou, aqui está 4,80 do Bradesco, por exemplo, então se ela comprou a 4,70, 4,80, 4,90, 5, como exemplo, e aí vai gerar um valor médio aqui do quanto ela está com essa quantidade de contratos. E aí você consegue saber se o valor médio dela está acima ou abaixo do valor atual. Então, se ela está comprando, eu estou comprando o dólar está a 4,90, só que o meu preço médio está a 5, ela está perdendo dinheiro, né? Porque ela tá, o valor dela médio que ela pagou para cada dólar que ela comprou, né? Para cada contrato de dólar que ela comprou ali, tá a R$ 5. Só que o valor do dólar agora tá 4,90. Tá mais barato do que é o médio que ela tá pagando. Então ela tá perdendo dinheiro. Só que isso é o que está acontecendo agora, né? Você vai vendo, à medida que ela vai comprando e vendendo, você vai vendo a posição dela. Então, se está ficando cada vez mais caro e ela está comprada, você vai vendo ela começar a ganhar dinheiro. Só que o médio dela às vezes está no 5, você vai vendo, 4, está no 4,90, aí no 4,91, 4,92, 4,93, assim por diante. Você vai acompanhando isso no momento em que está acontecendo. E aí, a partir disso, que você está vendo quem são os caras que estão comprando, quem são os caras que estão vendendo. O meu professor gosta muito de falar de parceria. Então ele fala assim, o Bradesco está comprado no dólar e entrou o Itaú na parceria. O que é a parceria? Porque o Itaú também quer comprar. E no momento em que o Bradesco está comprando uma pancada de contrato, o Itaú vai lá e compra junto. Isso é uma parceria, que ele chama de parceria. Por quê? Porque, está muito, os caras grandes estão comprando muito, a tendência é que eles estão achando que está barato e que vai ficar mais caro, então eles querem comprar naquele preço. E aí movimenta, porque como a gente falou, o movimento do mercado é baseado em quem quer vender e quem quer comprar. Então, se os grandes bancos estão querendo comprar, todo mundo que está querendo vender aqui, então vamos voltar no exemplo dos R$ 5 ali. Tá lá que o Brasil estava no 5, né? Aí tá ali no 4,90. Ela falou, quer saber? Eu vou comprar mais a 4,90 para melhorar o meu médio, porque ele tá mais barato, para que o meu médio baixe um pouco e eu comece a forçar, porque se tem gente querendo vender a 4,90, 4,91, a 4,92, a 4,93, a 5, eu tô falando os números, não é o relevante, porque quem conhece pode falar assim, não, mas não é assim que vai de 50 em 50 centavos, tal. Esses são detalhes que não vão modificar a explicação. Então vamos só se atentar ao exemplo de 1 em 1 centavo. Então se alguém quer vender a cada 1 centavo, tem gente querendo vender dólar porque acha que está caro e que vai cair, e os caras estão querendo comprar porque eles acham que está barato para a posição deles, ou porque eles precisam fazer o preço ficar mais caro, porque eles estão com o preço aqui no 4,90, quando eles falam assim, eu quero comprar 100 contratos de dólar, e do 4,90 até os 5,10 tem 100 contratos sendo vendidos, porque as pessoas falaram, a esse preço eu vendo, 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 a esse preço eu vendo. A pessoa diz, eu aqui no 4,95 eu vendo. Se o preço chegar lá e alguém quiser comprar, eu vendo. Beleza? Beleza. Então as pessoas colocaram as ordens ali e o cara falou, eu quero comprar 100. Todos os últimos, os 100 que estão daquele preço para cima que ele quer comprar,
vão ser absorvidos por essa compra. E é assim que o mercado anda. Por isso que fica mais caro. Porque tem pessoas querendo vender num preço X. Exemplo, R$4,90. Aí depois, a gente falar R$4,90. Depois disso, só R$5 tem alguém querendo vender. De novo, no exemplo de a cada R$1,00. Só que só nos R$5 tem alguém querendo vender. No R$4,90 tem 50 pessoas querendo vender a R$4,90. E tem mais 50 pessoas querendo vender a R$5. Se o cara aqui no R$4,90 ele falar, eu quero comprar 100, ele vai comprar a galera que está vendendo no R$4,90, os 50, e aí ele vai para o próximo preço, que é quanto? 5. Aí ele vai comprar os outros 50 que queria vender a 5. Qual que é o preço atual? R$5. Ah, quer comprar mais? A R$5. Vai comprar o que está no 5 e assim por diante. E o inverso também é verdadeiro. À medida que tem mais gente querendo vender porque acha que está caro, ele vai pegando os valores de quem está querendo comprar mais barato. Então ele está vendendo e a galera está comprando cada vez mais barato. E ele está empurrando o preço para baixo. Né? E isso me chamou muita atenção, porque é uma análise daquilo que está acontecendo. Você não está tentando determinar alguma coisa para o futuro. É fácil operar isso aqui? Lógico que não. Não é fácil. Porque exige muito treino da leitura, no sentido de que você tem que olhar várias variáveis, né? Quando falar de cada uma delas, acho que pode ficar um pouco mais claro isso. Mas é porque são muitas coisas que podem acontecer para determinar. Dentro do curso, do estudo, agora, o próximo passo vai ser começar a estudar as operações em si, os setups de operações em si, né? E aí isso eu dividi, a cada 3 dias 3 dias da semana eu vou fazer o estudo. Então é segunda, quarta e sexta, eu vou fazer o estudo, agora eu vou fazer o estudo de um tipo de operação dentro do mercado por dia. Então vou fazer uma segunda, quarta e sexta, na outra semana, segunda, quarta e sexta, mais 3 tipos, né? E aí tem uns estudos extras, algumas aulas extras que mostram operando e tudo mais que eu vou fazer, eu vou fazer depois, estudar tudo isso daí. Mas beleza, e aí eu vou também fazer um vídeo explicando um pouco sobre os tipos de operações. Mas um tipo de operação, como eu estava falando sobre a questão da parceria, é assim, você está vendo que tem os bancos estão comprando e o preço não está subindo, mas ele está ali, também não está descendo. Então, ou seja, tá todo mundo quando põe contato para vender lá, ele compra e o preço fica se mantendo. Entrou um outro player grande comprando e que começa a subir o valor, você fala, opa, os grandes estão querendo levar o preço para cima, então eu vou comprar junto. Você entra junto com os caras. Lógico, isso falando de forma absurdamente simples, mas é só para poder entender a ideia. Então você está vendo ali os caras comprando, aí você vê que o banco entrou comprando, o cara clicou, alguém clicou, absorveu todo mundo que estava vendendo naquela região de preço e o preço subiu, e aí por determinadas variáveis você consegue entender que aquele ponto, a probabilidade de o valor cair é menor do que de continuar subindo, porque você está vendo o pessoal, né, os grandes bancos e as grandes corretoras comprando naquele momento. Então você fala, pô, se os caras querem comprar porque eles acham que está barato, então vamos comprar junto porque está barato. E aí você vai gerenciar, você não vai fazer a operação da mesma forma que eles fazem, porque eles têm uma capacidade financeira muito maior de comprar em muitos níveis de preço, né? Porque você vê bancos, às vezes passa o dia inteiro lá, que o preço médio dele ele está perdendo, e você fala, meu, com tantos contratos o cara está comprando é um valor absurdo, e para a estratégia dele aquilo não muda em nada, né? Mas é isso. Isso foi o que mais me chamou a atenção no tape reading. É fazer a leitura do que está acontecendo agora. E aí sim, lógico, sempre a gente vai tentar determinar a probabilidade de alguma coisa acontecer. Mas não em cima do passado para determinar uma probabilidade para o futuro. Mas sim, cara, baseado no que está acontecendo agora. O que os caras estão fazendo agora? Eu vou tentar buscar. O grande estudo eu preciso buscar entender quando os movimentos acontecem no agora, eu determinar que eu tenho que entrar junto. O momento em que eu tenho que entrar junto. E essa é a parte difícil, de que tem que se treinar, estudar muito para você estar afiado, né? Porque da outra vez que eu fiz o curso, eu operei algumas vezes, né, com o meu professor,
E muitas vezes, quando a gente estava operando, eu fazia a leitura junto com ele e eu falava, pô, o Bradesco tá comprado, pô, o Santander tá entrando junto, aí a XP tá querendo vender, mas ela não tá conseguindo, então agora ela tá começando a inverter a mão, né? Então ela estava vendendo contratos, mas tá dando errado e o preço tá subindo, e aí ela começa a soltar, começa a comprar, começa a recomprar, né? Para poder começar a comprar e junto. E aí eu fazia a leitura, aí daqui a pouco ele falava assim, e aí, você entrou, fez a operação da compra que você fez a leitura, aí dentro já da estratégia X? Aí eu falava, puta cara, eu não fiz, porque eu não tinha certeza. Ele falou, mano, você fez a leitura certa, eu fiz a operação que você falou, porque a sua leitura estava certa, e o que você achou que ia acontecer, baseado na leitura do que estava acontecendo, estava correta. Você só tinha que ter clicado para comprar junto com os caras, porque eles estavam querendo empurrar o mercado para cima mesmo. Estava mostrando, né? O mercado estava mostrando que estava barato e que eles queriam aumentar o valor. E aí, esse é o ponto, é você conseguir fazer essa análise de forma rápida e gerando a confiança para você falar, não, ó, o que está acontecendo é realmente isso e eu vou entrar e a coisa vai dar certo. É isso, acho que já ficou um vídeo mais de 30 minutos, ficou um vídeo longo, mas se alguém assistir só um pedacinho, eu já vou ficar feliz, e se ninguém assistir, eu acho que foi muito legal a experiência que eu tô tendo de fazer esse tipo de conteúdo assim, de contar aquilo que eu tô estudando, de até essas explicações eu entender até onde eu já consigo explicar, aquilo que eu preciso estudar mais. Então eu tô achando bem legal. Conta aí se você gostou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, só para eu saber, né? Se tá valendo aí só a minha experiência comigo mesmo, ou se eu tô conseguindo ajudar. Eu já tive contato de alguns amigos que falaram, pô, eu preciso de dica, né? Me explica aí, me fala, conta um pouco mais, o que você tá fazendo, né? E realmente, até minha esposa falou, pô, mas você tá só postando os tópicos daquilo que você está estudando e não tá, eu achei que você ia explicar. Eu falei, não, calma, ali foi os dias de estudo, eu postei aquilo que eu estava estudando e a partir de agora são os dias que não tem o estudo específico de uma matéria, aí eu vou começar a explicar um pouco sobre cada coisa. Então, esse primeiro dia eu expliquei de forma geral tudo aquilo que eu estudei, né, do primeiro dia. E aí, ao longo dos dias, eu vou gravando mais conteúdos, vou falar sobre as ferramentas, né, que eu utilizo para poder avaliar, né, fazer todas as análises para determinar a operação e tudo que vem pela frente. Aí, as estratégias, gerenciamento de risco. Uma coisa que eu não falei e que para mim ainda é algo que eu preciso estudar um pouco melhor, é a parte de gerenciamento de risco. Mas eu vou também deixar para fazer um vídeo só para falar de gerenciamento de risco. Que, de forma geral, às vezes é aquele lance, às vezes é tão simples que a gente tenta complicar, a gente fala, puta, eu não estou entendendo, porque parece muito simples e às vezes é muito simples. Que é basicamente você determinar, quando você vai para o mercado, quanto dinheiro você tem para operar, o quanto você vai colocar no mercado para arriscar, que é uma coisa que todo mundo, ou a grande maioria dos caras que eu sigo, dos caras que eu estudei, eles falam entre no mercado já sabendo o máximo de dinheiro que você vai perder. Então sempre determine e nunca passe daquilo. Então que aí é onde entra o gerenciamento de risco. Porque eu tenho que balancear o que eu ganho com o que eu perco. Para que isso é de forma muito simples, eu ganhe mais do que eu perco. E no saldo eu vou ter lucro, né? E aí você tem que fazer essa jogada de o quanto eu tenho para operar, o quanto eu vou colocar para o jogo, para poder fazer as operações, mas para quanto que eu posso perder, porque de acordo com quanto você quer determinar da sua perda, vai determinar o quanto você também precisa tentar ganhar para poder se equiparar, no sentido de ganhar mais do que perder e ficar no lucro. Tem toda uma jogadinha que eu ainda estou estudando.
Ainda estou estudando a melhor forma de fazer esse gerenciamento, né? Então, a determinar, hoje eu vou operar para ganhar R$ 100 e só posso perder R$ 100. É uma estratégia boa? Não é? Quanto dinheiro você tem? Ah, eu tenho R$ 500. Pô, peraí, então se você tem 500, você quer ganhar ou perder 100, 5 dias seguidos que pode acontecer de você perder, principalmente no início, pô, em 5 dias você acaba com o que você tem para operar, a R$ 100 ao dia. Então, talvez o R$ 500 é pouco, mas será que só determinar o múltiplo do valor que você quer ganhar, quanto R$ 100 em porcentagem ele representa de quanto você tem para operar? Pô, você tem que ver, você vai determinar quanto você vai ganhar, você vai tentar ganhar por dia, né? Quantos dias você vai operar por mês? Quantas operações você vai fazer? Você vai fazer por operação? Só por financeiro? Então, não importa. Porque quanto mais operações você faz, mais taxa você paga. Você paga a taxa da compra e venda, né? São as taxinhas, né, que você paga ali para a corretora e para a B3, né? Tem os emolumentos, né, por exemplo, que você paga para a B3. Aí você tem que pagar o imposto, né? Você tem um imposto que incide sobre as operações. Então, tem toda essa jogada aí. Eu acho que eu vou fazer um vídeo, ou quem sabe eu convide o professor para fazer um vídeo aqui para vocês. Peço para ele gravar um vídeo específico sobre isso, para falar sobre gerenciamento, que é até um papo que eu quero bater com ele, quero conversar com ele sobre, para montar, eu quero, agora em tempo de estudo, né, que eu voltei para o estudo, eu quero montar realmente qual vai ser a minha estratégia para gerenciar, né, esse risco que eu quero ter dentro do mercado. E um disclaimer muito importante, né, que é sempre bom fazer, por conta da CVM principalmente, eu não estou dando nenhuma dica e nenhuma sugestão de investimento aqui nesse vídeo e nesse conteúdo, tá? Eu só sou um aluno, não sou analista, né, do mercado financeiro que pode fazer esse tipo de coisa e não estou fazendo, mas é sempre bom deixar registrado porque a CVM pega pesado. Não estou mandando ninguém fazer nada, ninguém operar nada, ninguém comprar nem vender nada, né? E é só intuito educacional mesmo para mim e tentar, de repente, ajudar um pouco as pessoas, né? A conhecer um pouco mais, né? Ajudar no intuito de conhecimento. Beleza? Então aguarde os próximos vídeos aí e vamos fazer um conteúdo legal aí para todo mundo. Valeu!